Eu me chamo Clara, e minha história começa em uma pequena cidade, na casa em que cresci, onde o aroma de café fresco e pão quente sempre se misturava com a brisa da manhã. Eu estava há poucas semanas de me casar com Lucas, meu noivo perfeito aos olhos de todos. E ali, ao lado dele e da minha mãe Helena, eu acreditava que estava vivendo o início de uma vida que ansiava em abraçar. Sempre tive uma relação curiosa com minha mãe. Helena era charmosa, espirituosa e, por vezes, tão determinada que poderia intimidar o mais seguro dos homens. Talvez tenha sido essa a razão de tantos momentos ao longo da minha vida em que me senti uma extensão dela, mais do que sua filha. Não podíamos ser mais diferentes ou mais complexas. Ela demonstrava seu amor de forma competitiva, como se cada conquista minha fosse também dela, mas ao mesmo tempo uma ameaça à sua existência. Com minha agenda cada vez mais preenchida, por compromissos de casamento e Lucas parecendo o noivo menos preocupado e mais focado em seu mundo profissional, eu não tinha muito tempo para me preocupar. Lucas estava ali, ao meu lado, e isso era tudo que importava. Fazia algum tempo que ele andava distante, se esquivando de planejamentos em prol de dezenas de compromissos que surgiam na empresa. Eu os atribuía ao estresse pré-casamento, porque, honestamente, começava a sentir isso também. Pequenos sinais apareciam, mas eram pequenos o suficiente para eu ignorar, sem muita dificuldade, o esquecimento de uma data importante, uma mensagem apressada. Nada que não pudesse ser corrigido mais tarde. E então, um dia, enquanto ele explicava rapidamente que estava em uma reunião de trabalho, uma mensagem piscou na tela do celular que ele deixara atrás. Era de minha mãe, confirmando mais um, de seus encontros. As palavras eram simples, mas me atingiram de uma forma que nunca tinha imaginado. Hoje, às 3? O que poderia ser tão importante para que Lucas a encontrasse com tanta frequência? Naquele momento, sutilmente, minha mente procurou uma justificativa. Talvez fosse uma surpresa. Afinal, ele sabia o quanto eu amava quando ele se dava ao trabalho de me surpreender. Mas a suspeita criou uma pequena ranhura no meu espírito. Um fio solto que me obrigou a encarar mais acuradamente os sorrisos desajeitados e as desculpas apressadas. A lógica dizia que eu estava procurando problema onde não havia. Ainda assim, um desconforto vago se enraizava, uma sombra que não conseguia ignorar. Eu não sabia, mas aquele fio solto estava prestes a ser puxado, revelando muito mais do que jamais imaginei que estivesse ali. O dia em que o mundo à minha volta desabou começou como qualquer outro. Eu havia planejado uma manhã produtiva, mergulhada nos detalhes finais do casamento que se aproximava. No entanto, aquela nuvem de desconfiança pairava sobre mim. Uma intuição incômoda que não me deixara desde a descoberta das mensagens. E foi essa intuição que me impeliu a realizar uma visita inesperada à casa da minha mãe. Ainda me lembro do momento em que abri a porta e os sussurros do meu coração se transformaram em gritos. Lá estavam eles, Lucas e Helena, num momento tão íntimo que não precisava de qualquer explicação. A traição estava estampada em suas expressões de surpresa e culpa. Lucas, que supostamente deveria estar em uma reunião de trabalho, havia escolhido estar ali, com ela. Minha mãe. Sua mão repousava no rosto dele, de uma forma tão natural que só fez a cena ser ainda mais dolorosa de assistir. A realidade daquela situação explodiu dentro de mim com a brutalidade de um trovão. Tudo que eu achava saber, tudo que planejara, aquele futuro que eu construíra mentalmente, virou uma memória desfeita em questão de segundos. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés, como se estivesse caindo sem ter onde me segurar, sem que ninguém estivesse lá para me salvar. Eu não conseguia dizer absolutamente nada. Meu olhar alternava entre Lucas e minha mãe, buscando desesperadamente algum sinal de que aquilo não passava de um mal-entendido horrível. Mas eu sabia, bem no fundo, que nenhum deles diria qualquer coisa para mudar o que eu havia visto. O silêncio foi terrivelmente ensurdecedor, e era tudo que eu recebia,
Uma confirmação de algo que nem nas minhas piores suposições cogitara. Quando o impacto inicial da descoberta passou, minha indignação se sobrepôs ao torpor. Confrontei-os, minha voz ressoando no ambiente carregado como uma tempestade que não se desarma. Esperei que um deles se pronunciasse, qualquer justificação patética que fosse. Lucas, com sua voz mal conseguindo romper o desconforto do momento, tentou sussurrar uma desculpa, algo sobre sentir-se perdido. Não era nisso que eu estava interessada, não depois de tudo. Minha mãe, no entanto, permaneceu calada por um tempo que me pareceu interminável. Esse silêncio dela, uma espécie de reconhecimento amargo das suas ações, feriu-me ainda mais do que as falas desajeitadas de Lucas. Helena, a mulher que deveria ser meu conforto, meu alicerce, tinha se transformado na origem do meu infortúnio. Então ela, finalmente, falou. E suas palavras foram como navalhas cortando minha já frágil percepção de realidade. Declarou, com uma calma inquietante, que o que fizera fora para me proteger, que havia seduzido Lucas não por amor, mas como um gesto distorcido de cuidado. Afirmou que Lucas nunca fora meu de verdade, que eu não o conhecia, não como ela dizia conhecer. Aquilo foi como um veneno que eu jamais esperaria ser forçada a ingerir. Eu me afastei, cambaleando, enquanto aquela revelação sacudia meu coração. De tudo que ela poderia ter dito, a arrogância por trás daquelas justificativas foi o que mais me impactou, como se sua traição fosse não apenas justificável, mas necessária. Eu não podia mais ficar ali. A visão foi ficando borrada pelas lágrimas que nem me apercebi que estavam a molhar meu rosto. Saí, tropeçando na urgência de ganhar uma distância que já reconhecia como desesperadamente necessária. Deixei a cidade, meu refúgio naquele momento de desespero e incredulidade. Eu precisava de ar, de tempo para juntar os pedaços do que eu achava que era minha vida. Senti-me traída de todas as formas possíveis, e mais do que qualquer outra coisa, estava perdida entre duas pessoas que significavam tudo para mim. Pela primeira vez, percebi, nua e crua, a verdadeira extensão de estar sozinha. Durante aquela temporada longe de tudo, o tempo parecia passar de maneira diferente. Dias se transformavam em eternidades, mas, paradoxalmente, semanas passavam como um piscar de olhos. No silêncio da minha nova solidão, fui obrigada a confrontar todos os fantasmas que a traição de Helena e Lucas havia despertado. Não era só a dor da traição em si. Era o despertar para uma realidade que eu vinha evitando por toda a vida. Refletindo sobre minha infância, a constante sombra das ambições da minha mãe tornou-se evidente como nunca antes. De repente, as memórias de momentos impensados surgiram vívidas. Todos aqueles episódios em que Helena havia se apropriado das minhas conquistas, por vezes lançando dúvidas sobre meu próprio valor. Onde antes eu via apenas amor, agora enxergava controle. A ficha finalmente caiu. Eu havia estado à mercê do mundo que ela construía, e muitas vezes destruía ao meu redor. Com essa nova clareza, algo dentro de mim despertou. A indignação inicial começou a se transformar em uma força até então desconhecida, movida pela necessidade incontestável de resgatar as rédeas da minha vida. Todos esses anos em que subconscientemente havia competido por um espaço que sempre deveria ter sido inteiramente meu, estava na hora de eu reivindicar o que nunca deveria ter sido tomado de mim. Decidi então que deveria voltar. Não importava o quanto doesse, era imprescindível enfrentar aqueles que haviam conspirado para destruir meu futuro. Precisava olhar ambos nos olhos, não apenas para exigir explicações, mas para libertar-me desse ciclo devastador que minha vida havia se tornado. No dia do meu retorno, a cidade parecia a mesma de sempre, silenciosa e alheia à turbulência que se desenrolava dentro de mim. Pisei em solo conhecido, mas desta vez com um plano. Helena não estaria mais no controle, não se tudo dependesse de mim. Passei pelo que restava do cenário outrora familiar, refletindo que, assim como o lugar, eu também aparentava não ter
mudado, enquanto por dentro era uma metamorfose em andamento. Antes de mais nada, precisava enfrentar minha mãe. Encarei a gravidade da próxima conversa como minha única saída do marasmo onde me afogava. Finalmente, ao encostar-me à porta da casa da minha mãe, senti o fogo brando que me levara até ali aquecer meu peito. Estava pronta. Quando Helena atendeu, o choque estampado em seu rosto rapidamente deu lugar a uma familiar postura impenetrável. Mas desta vez eu não me deixaria intimidar. Com a voz firme, entrei e fechei a porta atrás de mim. No confronto, que se seguiu, cada palavra que proferi continha anos de mágoa, anos de lágrimas não derramadas. Todas as noites em que me sentira insuficiente. Expliquei-lhe tudo, desde os anos de infância até esta traição final. Pela primeira vez, não estava disposta a ouvir justificativas, a aceitar palavras envenenadas como se fossem atos de amor. Não a deixei escapar. E enquanto ela lutava contra o embate, suas defesas foram se esfacelando. Naquele confronto de forças ocultas, compreendi que finalmente eu estava no controle. Lucas foi o próximo, e talvez na esperança de alguma redenção, ele veio até mim. Trazia nos olhos arrependidos a tentativa patética de reverter a mais hedionda das traições com promessas vazias. Mas eu estava pronta, e embora soubesse que palavras e ações eram insuficientes para curar o que fora rompido, olhei além da dor que ele causara. Com calma e certeza recém-adquirida, deixei claro que ele não merecia a segunda chance que pleiteava. Deixando-os, senti-me mais leve, percebendo que diante de minhas próprias cinzas, tinha dado o primeiro passo real para me reconstruir. Voltei, para mim mesma decidida, consciente de que pela primeira vez tinha a liberdade para escolher meu próprio caminho, sem as amarras da influência tóxica que me rodeava. A jornada pela reconstrução seria longa, mas enquanto olhava para o horizonte, finalmente consegui vislumbrar um futuro que, embora incerto, era inteiramente meu. Quando me disseram que Helena estava gravemente doente, não consegui registrar imediatamente o que aquilo significava. Durante todo o tumulto causado nos últimos meses, nunca imaginei que o destino nos reservasse esse último e doloroso capítulo. Fui até o hospital, meu coração um campo de batalha entre mágoa e a responsabilidade esmagadora de saber que o tempo dela estava se esgotando. Naquele corredor cheiro de éter e lágrimas veladas, me preparei para confrontar a mulher que moldara grande parte da minha dor e realidade. Entrar naquele quarto foi entrar no olho do furacão, onde silêncio e confusão coexistiam pesadamente. Helena, pálida e frágil naquela cama, parecia uma sombra da mulher imponente que sempre conheci. Fui invadida por uma sensação de vulnerabilidade que nunca acreditei testemunhar nela. Seus olhos, que outrora sempre traziam uma tempestade de rivalidade, agora me olhavam com um pedido silencioso que me rasgava por dentro. As palavras dela chegaram vacilantes, deslizando entre confissões e arrependimentos mal contidos. Falou do medo, seu constante companheiro, e das ambições que se transformaram em correntes, mantendo-a refém de sonhos nunca atendidos. Helena, como qualquer mãe, tinha seus monstros, mas ao invés de encará-los, ela os transferiu para mim, numa tentativa desesperada de viver através de minhas próprias conquistas. Quando falou de proteção, e no caos de seus erros, projetou suas frustrações mais profundas em minha vida. Ali, naquele leito de fragilidade inescapável, pediu perdão não apenas pelo que fez, mas pelo que nunca conseguiu ser por mim. Os sentimentos em mim eram um campo de batalha tumultuado, mas enquanto suas palavras se acumulavam, uma calma inesperada se instalou em meu peito. Percebi com clareza cruel e reveladora que o perdão que eu precisava encontrar não era apenas para ela. Era meu próprio aceno de paz, uma passagem completa, da dor para uma liberdade que tanto almejei. Perdoar não significava esquecer, mas me libertar. Perdoar era a chave para soltar as correntes invisíveis que as palavras e atitudes dela colocaram ao meu redor. Ali, segurando sua mão pela última vez,
tomei a decisão que mudou o que carregava dentro de mim. Ofereci-lhe o perdão, não pela redenção que ela esperava, mas como meu ato de coragem e compaixão comigo mesma. Após sua partida, encontrei um inesperado senso de calma. A cidade, com todas as suas lembranças, agora parecia apenas um eco distante de um capítulo encerrado. Finalmente, eu podia seguir adiante. Era hora de construir novos capítulos sobre aqueles que haviam sido desfeitos. Uma nova narrativa além do controle, da traição e da dor. Me despedi de Helena e daquela parte da minha vida com uma paz inédita. Sabia no fundo da minha alma que o passar do tempo transformaria a minha história numa memória, mas o aprendizado ficaria. Perdoar, de verdade, tornou-se meu primeiro ato de amor genuíno, por mim mesma. E vocês? Se estivessem em meu lugar, teriam conseguido perdoar? Conseguem acreditar que o perdão pode nos libertar de nossas próprias limitações? Deixe seu comentário logo abaixo e compartilhe comigo suas reflexões. Estou curiosa para saber o que vocês fariam.